Olá, meus queridos alunos. Vamos iniciar aí mais uma aula, falar aí, tratar a respeito de coesão e coerência. Eu espero que todos estejam bem e obrigado aí por estarem assistindo a mais uma aula aí de gramática. Então vamos iniciar. Voltando só um pouco aqui, a gente, quando fala de coesão e coerência, nós temos algumas situações que precisam ser bem explicadas. Existe uma diferença muito grande entre coesão e coerência, porque a coesão ela está relacionada aos conectivos textuais, ou seja, a como os períodos e os termos estão conectados intrinsecamente. Quando a gente não tem uma boa conexão entre os termos, nós vamos ter um problema de coesão textual. E a coerência tem relação com aquilo que é tratado dentro de uma sequência lógica de maneira harmoniosa. E quando isso é prejudicado, nós vamos ter um problema de coerência textual. Então, vamos iniciar aí com a questão da coerência textual, e isso vai ter, como eu já havia dito, uma relação com uma sequência lógica de fatos e acontecimentos ou até mesmo enunciados e expressões. Elas precisam respeitar uma situação que não vá transgredir a sequência lógica das coisas. Então, por definição, eu tenho aí que o conceito de coerência textual refere-se à relação lógica entre ideias, situações ou acontecimento, tá certo? Então, quando eu tenho este problema, essa problemática, que vai quebrar até mesmo de maneira abrupta a relação de sequência lógica, eu vou ter este problema de coerência. E eu tenho aqui uma definição mais aprofundada de coerência textual que diz que é um princípio de interpretabilidade, ou seja, daquilo que se entende do que está escrito, ligada à inteligibilidade, ou seja, inteligibilidade, ou seja, o que nós abstraímos do que está escrito, né? Do texto numa situação de comunicação e a capacidade que o receptor tem para calcular o sentido desse texto. E aqui seguindo nós vamos ter a relação da coerência externa e interna. E iniciando pela coerência externa, a coerência externa vai ter muita relação com o que nós conhecemos de mundo prático e real. E isso só é sustentado através das experiências e conhecimentos que temos de mundo, de fatos históricos, de relações lógicas que entendemos por serem lógicas, certo? Então, por definição, diz que é a relação de sentido entre o texto e o assunto que ele aborda e que, de certa forma, revela o conhecimento de mundo de seu produtor. Então, eu trouxe um exemplo que está até lá no livro de vocês, que diz assim: assim que a primeira missa brasileira teve início, fotógrafos e jornalistas aglomeraram-se para retratar o momento histórico. Ou seja, qual é o problema que está acontecendo aqui? A gente tem noção que fotógrafos e jornalistas são profissões modernas. Nós tínhamos aí no caso registros históricos, até mesmo a carta de Pero Vaz de Caminha foi um registro, né, que foi colocado naquele período onde os colonizadores portugueses, né, chegaram ao nosso continente e descreviam como era a Terra. Então, isto é um registro histórico, mas a intenção era de se registrar para a posteridade. Já o jornalista, a relação dele é mais imediata, de expor os fatos para que estes fatos sejam conhecidos de maneira ampla e rápida. Ou seja, a divulgação ela é imediata, não se espera.
não se guarda isso como um registro histórico. Até pode virar um registro histórico, mas não é a intenção de um jornalista. A intenção primordial de um jornalista é, é fazer com que esses fatos cheguem de maneira mais rápida e precisa a quem vai absorver aí esses conhecimentos. E então a incoerência externa é essa, são profissões modernas que não existiam na época e vai quebrar com a coerência textual. E por que a gente fala que é uma coerência externa? Porque ela é externa ao próprio texto, porque a gente percebe que não existe lógica dentro do nosso conhecimento de mundo prático e real. Então, esse é que é o problema nesse trecho aí. E aí a coerência interna já diz respeito à própria situação que o texto traz ali de maneira mais imediata. Então, por definição, diz que é a relação de sentido construída pela correta harmonização entre os elementos do próprio texto. E aí eu trouxe o exemplo do próprio livro de vocês que diz: os indígenas adoraram a chegada dos colonizadores porque estes devastaram sua terra. Então, uma incoerência óbvia aí é dizer que os índios ficaram felizes com os colonizadores que destruíram o seu lar, a sua morada. Então, a coerência ela é interna devido a isso, porque essa relação aqui, ela não é uma relação que está fora do texto, que atende ao nosso mundo prático e real. Ela até tem uma relação com o nosso mundo prático e real, mas a própria incoerência já ocorre dentro dessa contradição aí de alguém gostar de ter a sua terra devastada. Tudo bem? Então esta é a nossa coerência interna e este trecho traz essa incoerência aí. Então adiante, a coerência narrativa é aquilo que atende a, a, a questão de uma lógica, de uma sequência lógica do bem transcorrer dos fatos narrativos. Então, por definição, diz o seguinte, que nesse tipo de texto é obedecido uma lógica entre as ações e personagens. Cada ação obedece a um tempo que permite conhecer a ordem dos acontecimentos sem contradições. Então, eu trouxe aqui um excerto de uma narração, eu vou ler e depois eu vou demonstrar como que essa narrativa poderia incorrer em incoerência. Então, ele ligou à noite para acalmar o desespero dela. Sentou no sofá de couro já gasto, acendeu a luz do abajur na sala já escura. Chamou por querida, clamou por perdão, relatou o dia e prometeu reduzir hiatos que os separava. A conversa deu fome. Ele levantou e procurou os últimos vestígios do jantar. Ela ficou saciada com um copo de leite quente preparado enquanto ele fazia juras que seriam quebradas na manhã seguinte. Então vocês percebem que existe uma sequência que vai, por essa narrativa, você vai ser imerso nessa situação, neste fato, neste contexto. Você consegue visualizar o ambiente, vocês conseguem observar qual é a problemática em relação à dinâmica das personagens, o tempo onde transcorre, o ambiente físico, tudo pela questão da coerência narrativa. Agora, observem como que poderia acontecer uma incoerência narrativa. Ele ligou à noite para acalmar o desespero dela. Sentou no sofá de couro já gasto, acendeu a luz do abajur na sala já escura, chamou por querida, clamou por perdão. A partida continuava 0-0 e existia um protesto do time adversário que não aceitava a anulação de um gol marcado. A conversa deu fome, ele levantou e procurou os últimos vestígios do jantar. Ela ficou saciada com um copo de leite quente preparado enquanto ele já fazia juras que seriam quebradas na manhã seguinte. Vocês perceberam a inconsistência que eu introduzi nessa narrativa?
Então, eu sei que foi de um modo mais exagerado, mas isso é para vocês perceberem como que funcionaria a questão de uma incoerência narrativa. Eu introduzi uma outra narrativa que não faz parte desta sequência lógica, deste contexto lógico em que transcorre esta história. Então, nós vamos quebrar com essa estrutura se nós introduzirmos elementos alheios ao bom transcorrimento desses fatos. Então, é importante observar essa situação e entender que, mesmo que eu tenha colocado de um modo mais abrupto, mas é para que vocês tenham uma percepção de como que poderia ocorrer uma incoerência narrativa. Eu poderia ter contextualizado a narração que eu introduzi junto com esta outra narrativa lá do jogo de futebol. Eu poderia amarrar bem essa coerência e fazer entender que não teria problema nenhum da questão da coerência narrativa, mas eu preciso contextualizar bem. Imagina que se o personagem, o homem, estivesse assistindo a uma partida de futebol na televisão. E isso seria bem contextualizado e introduzido nessa narrativa, mas não da maneira que eu coloquei. Da maneira que eu coloquei, realmente estaríamos incorrendo em incoerência narrativa. Então, a próxima é a coerência argumentativa, e essa é o calcanhar de Aquiles de muitos alunos que têm problema quando vai produzir uma dissertação. Esse é um dos maiores problemas, porque nós percebemos que quando o aluno faz comete esse tipo de erro, a gente percebe que o aluno não está conseguindo organizar bem suas ideias. Então, a coerência argumentativa, por definição, diz o seguinte, que são apresentados exemplos, opiniões e dados utilizados como argumento para sustentar a conclusão. Também é preciso obedecer uma sequência lógica de acontecimentos para sustentar a argumentação e possibilitar a compreensão da conclusão. Ou seja, quando se está construindo uma tese, né, como se faz em um tópico frasal, vocês vão lembrar o que é o tópico frasal, ou seja, é aquilo que vai sustentar uma tese dentro de um parágrafo e muitos desconstrói essa sequência lógica da sucessão da argumentação, introduzindo elementos que são alheios à tese. Então, eu coloquei aqui esse excerto que diz o seguinte: a violência escolar é um problema que envolve toda a comunidade, do núcleo familiar ao convívio em sociedade. É o Estado, contudo, o responsável por oferecer as condições necessárias para a redução do problema até sua quase eliminação. Então, vocês percebem que esse texto existe uma coerência, uma sequência lógica que sustenta uma tese que está relacionada à violência escolar, a este tópico frasal aqui. Então, como que poderia se quebrar esse tipo de sequência lógica? Poderia ser mais ou menos assim. A violência escolar é um problema que envolve toda a comunidade, do núcleo familiar ao convívio em sociedade. O Estado, contudo, é responsável por oferecer as condições, pois o Nordeste sofre com muitos problemas de secas e isso vai ter consequências na alimentação desses familiares e provavelmente uma relação mais problemática em relação a estes membros. Perceberam que eu introduzi dentro de uma sustentação de uma tese um elemento alheio à argumentação que deveria ser bem sustentada? Então, quando isso acontece, nós vamos ter um problema de incoerência argumentativa. Eu poderia até tratar dessa situação da seca no Nordeste dentro da questão da violência escolar,
mas eu tenho que colocar isso de uma maneira coerente, que respeite essa sequência lógica, e não introduzir de uma forma a abordar um assunto que não foi sustentado e colocado no tópico frasal aqui. Tudo certo, gente? Então, continuando, a coesão textual. Então, vamos fazer o seguinte: nós terminamos aqui com a questão da incoerência, da coerência argumentativa, e no próximo vídeo nós vamos continuar com a questão da coesão textual. Tudo bem então, gente?